Faz 8 anos que a gente não chega nas quartas de final da Copa do Brasil. Finalmente chegou o dia. Vambora! Eu sou Gustavo Bandeira, estudante de jornalismo e botafoguense. Estou aqui para te trazer todas as informações sobre a partida entre Red Bull Bragantino e Botafogo que acontece hoje às 7 horas lá em Bragança Paulista, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu falei que a gente não chega a 8 anos numas quartas de final da Copa do Brasil, e é verdade, é desde 2017 em que o Botafogo eliminou o Sport nas oitavas de final e depois foi para as quartas enfrentar o Atlético Mineiro. Nas últimas 4 edições que a gente disputou, 3 a gente parou nas oitavas de final, a gente foi eliminado aí em 2022 para o América Mineiro, em 2023 para o Atlético Paranaense e em 2024 para o Bahia. Contando as últimas 5 edições, são 4 eliminações nas oitavas de final, as 3 seguidas que eu falei, e também em 2020 contra o Cuiabá. Já o Bragantino nunca passou para as quartas de final em toda a sua história. Então o Bragantino é uma equipe que não tem muita tradição na Copa do Brasil, está buscando a classificação para as quartas de final pela primeira vez. Espero que o Botafogo não deixe. O Bragantino bateu aí nas oitavas de final 4 vezes e foi eliminado às 4. Bom, já falei da importância aí da classificação para essas duas equipes, como esses dois times vêm caindo aí nas oitavas de final nesses últimos anos, mas agora eu vou falar dos detalhes da partida, começando com a arbitragem. O árbitro do jogo vai ser o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, da Federação Pernambucana. Ele apitou praticamente aí há 2 semanas atrás, no sábado, sem ser o último, o outro, aquele jogo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, entre Botafogo e Corinthians 1-1, lá no estádio Newton Santos, e também apitou outro jogo do Botafogo esse ano, que foi pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Botafogo venceu o Juventude por 2-0, também no estádio Newton Santos. O VAR da partida ainda não foi divulgado pela CBF, e o estádio onde vai ser realizado o jogo é o Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, que tem capacidade para 12 mil pessoas. Não é o tradicional estádio Nabi Abichedid, que vocês estão acostumados aí que o Bragantino costuma mandar os seus jogos, porque esse estádio está em reforma desde abril e vai ficar 4 a 5 anos aí em reforma para virar uma arena. A torcida do Botafogo esgotou os ingressos para esse jogo, os ingressos lá para o setor visitante, e a parcial de ingressos ainda não foi divulgada, aí a parcial de ingressos da torcida do Bragantino. Agora vamos entrar no retrospecto. Falando de retrospecto, o último jogo entre as duas equipes é óbvio que foi o 2-0 no estádio Newton Santos pelo jogo de ida das oitavas de final, que o Botafogo venceu com gols de Montoro e de Barbosa. Já o último jogo em Bragança Paulista foi pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro desse ano, não sei se vocês vão lembrar, mas foi um jogo meio chatinho pra gente, no dia 12 de abril, ainda no estádio Nabi Abichedid, antes de entrar em reforma, e terminou 1-0 para o Bragantino com gol do Eduardo Sacha ali numa jogada de escanteio com 5 minutos do primeiro tempo. As equipes já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro Série A, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Copa Comebol e Campeonato Brasileiro Série B. São ao todo 29 jogos entre as duas equipes, com 13 vitórias do Botafogo, 8 do Bragantino e 8 empates. Já o Bragantino, como mandante no geral, são 15 partidas, 4 vitórias do Botafogo, 4 do Bragantino e 7 empates. O retrospecto na Copa do Brasil até agora é de 4 jogos, 2 vitórias e uma classificação do Botafogo, né, a classificação em 2016, um empate e nenhuma vitória do Bragantino. Por último, foram 3 mata-matas entre as duas equipes, sem contar aí o quadrangular semifinal do Campeonato Brasileiro de 92, em que o Botafogo terminou em primeiro do Grupo B e o Bragantino terminou em segundo. O Botafogo acabou eliminando a equipe de Bragança Paulista indo para a final, mas ao todo, nos mata-matas, são 5 vitórias e 3 classificações do Glorioso, como eu falei na Copa do Brasil 2016, na Copa Comebol de 1993, nas oitavas de final, né? A Copa do Brasil 2016 foi na terceira fase, e na Copa Libertadores da América, a pré-Libertadores, terceira fase da pré-Libertadores do ano passado. O Bragantino não venceu nenhum jogo em mata-matas contra o Glorioso e tiveram 2 empates. Eu já falei sobre temporada e momento do Red Bull Bragantino no último vídeo, não mudou muito porque só teve um jogo desde então, mas vou repetir aí para a galera que não viu o vídeo anterior. Bom, o Bragantino, começando o ano, obviamente, aí no Campeonato Paulista, foi eliminado nas quartas de final para o Santos, perdeu de 2-0 em jogo único na Vila Belmiro. Já na Copa do Brasil, a equipe eliminou Souza nos pênaltis na primeira fase, após empatar em 1-1 e avançar aí nas penalidades. Também eliminou São José na segunda fase nos pênaltis, mas aí em casa, né, o Souza foi fora de casa, e na terceira fase com 2 jogos, os outros jogos eram jogos únicos, né, nas outras fases, contra o Criciúma, a equipe perdeu de 1-0 lá no Heriberto Rios em Criciúma, mas venceu de 6-0, reverteu o placar lá no estádio Cícero de Souza Marques, que vai ser o palco dessa partida contra a gente. Bom,
O Bragantino é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro com 27 pontos conquistados em 18 jogos. Foram 8 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 21 gols marcados e 22 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos no geral, a equipe perdeu os 5. Por que eu falo no geral? Porque foram 4 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, em que eles enfrentaram a gente, obviamente. O Bragantino marcou 3 gols nesses 5 jogos e sofreu 10. O retrospecto da equipe como mandante, incluindo aí Brasileirão e Copa do Brasil, é de 11 jogos, com 5 vitórias, 3 derrotas, 3 empates, 17 gols marcados. Bom ressaltar que desses 17, 6 deles foram contra o Criciúma, né? E 12 gols sofridos. O artilheiro do Bragantino nesse ano é o Pita, com 7 gols em 29 jogos. O Paraguai também tem 2 assistências na temporada. E é Carrasco do Botafogo, a gente conhece muito bem, né? Ele que tem 5 gols em 8 partidas contra o Glorioso. Então, olho nele para ele não aprontar mais uma vez contra a gente. Agora vamos para os desfalques e pendurados dessa partida. Já vou adiantar que não tem nenhum pendurado dos dois lados, porque nenhum dos dois times tem jogadores que receberam 2 cartões amarelos na Copa do Brasil até agora. Já desfalques do Botafogo, o zagueiro Bastos, que teve uma lesão no joelho esquerdo, operou recentemente e só deve voltar no mínimo aí no mês de setembro. O segundo desfalque é o John, goleiro que está prestes aí a se transferir para o West Ham da Inglaterra, então como a negociação já está praticamente fechada, ele fica fora desse jogo. O Jordan Barreira, nosso meio atacante aí que pode jogar de ponta também, teve uma leve torção no tornozelo, ficou fora do jogo contra o Bragantino pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro pelo Brasileiro e vai ficar fora desse jogo novamente. Acredito eu que contra o Fortaleza ele já esteja recuperado. O Caio Pantaleão sentiu o músculo posterior da coxa direita contra o Cruzeiro, também está fora desse jogo, nosso zagueiro aí titular, uma perda importante para o Botafogo nesse jogo tão importante. E o Cuiabano teve um entorse no tornozelo esquerdo contra o Cruzeiro, também está fora dessa partida, outro desfalque importante aí pra gente. Os atacantes Jefinho e Nathan Fernandes voltaram de lesão e estão relacionados. Jefinho aí finalmente voltando de lesão, podem ser importantes aí para entrarem no segundo tempo e mudarem a partida. Já os desfalques do Bragantino são 10 desfalques, é muita gente. Vou tentar ser rapidinho aqui. Andrés Hurtado, lateral direito, sentiu problemas físicos no jogo contra o Atlético Mineiro no domingo, está fora do jogo. Agostinho Santana, também lateral direito, também se lesionou contra o Atlético Mineiro no domingo, também está fora da partida. Eduardo Santos, zagueiro, já tinha uma entorse no tornozelo esquerdo, está fora também. O Guzmán Rodrigues, também zagueiro, tem uma lesão muscular na coxa esquerda. O Juninho Capixaba, né? Juninho Capixaba, um jogador conhecido aí no futebol brasileiro, lateral esquerdo, teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O Guilherme Lopes, lateral esquerdo, estiramento na coxa direita. O Matheus Fernandes, volante nosso cria, né? Foi revelado em General Severiano, tem uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O Henry Mosqueira, jogador que o Botafogo buscou aí na janela de transferências no início do ano, ponta direita, lesão muscular na coxa esquerda. O Vinicinho torceu o tornozelo no jogo contra o Atlético Mineiro, mais um que se machucou no domingo aí contra o Galo e tá fora do jogo contra a gente. E o último é o centroavante Fernando, jogador que jogou na Europa, interessante aí, seria um bom reforço Bragantino para essa partida, ainda bem que ele não vai jogar. Ele está em trabalho de transição física após uma tendinite patelar no joelho esquerdo. Agora vamos aqui para o campinho tático para te mostrar como as duas equipes devem jogar e como elas devem entrar em campo. Começando aí, obviamente, com o Botafogo, sempre com o Fogão, né, que é a nossa prioridade aqui. Léo Link no gol, vai substituir o John, né, aí pela primeira vez desde a saída dele para o West Ham, que ainda não está fechada, como eu falei, mas praticamente, né, só não foi oficializada ainda. Vitinho, lateral direita. Barbosa jogando pela direita na zaga, já que no último jogo ele atuou assim, então a tendência é ele jogar de zagueiro pela direita improvisado ali, já que o Barbosa joga na zaga pela esquerda. O David Ricardo, zagueiro pela esquerda, esse aí tá certo mesmo, costuma jogar por ali. Alex Telles, lateral esquerdo. Newton de primeiro volante. Marlon Freire, segundo volante. Savarino de meio armador. Arthur na ponta direita. Montoro na ponta esquerda. E Arthur Cabral de centroavante. Já o Bragantino deve a campo com Cleiton no gol. Natan Mendes na lateral direita. É um jogador aí que é a quarta opção na lateral direita. Então, eles estão sem laterais direitos, como eu tinha falado nos desfalques aí. Então, é um jogador que não é muito confiável. O Botafogo pode explorar aí pelo lado direito defensivo do Bragantino. Pedro Henrique e Gustavo Marques na zaga. Cauê na lateral esquerda, jovem, 18 anos, que estreou profissionalmente contra o Atlético Mineiro no último domingo e vai começar aí pela primeira vez como titular, já que o Bragantino, além dos desfalques do lado direito, também tem muitos desfalques pelo lado esquerdo da lateral. O Gabriel como primeiro volante, o Eric Ramírez como segundo volante, o John camisa 10 meio amador, o Lucas Barbosa pela ponta direita, o Isidro Pita, nosso carrasco aí na ponta esquerda, e o Eduardo Sacha de centroavante. Agora, como as duas equipes devem jogar? Bom, eu acho que o cenário do início do jogo está muito claro, tá? O Bragantino vai fazer isso aqui, ó, vai subir as linhas o máximo possível, vai tentar apertar a saída de bola do Botafogo
com uma intensidade muito alta, é uma equipe que já costuma fazer isso, em casa então mais ainda, e numa situação dessas, né, com desvantagem de 2-0 no placar, acredito que o Bragantino vai subir as linhas para tentar buscar um gol mais rápido possível, já que está numa desvantagem significativa e vai precisar abrir o placar aí para se sentir mais confortável no jogo, porque se o tempo for passando e o Botafogo continuar com o 2-0 no placar ou até achar um gol, aí praticamente elimina o Bragantino, já deixa o jogo nas nossas mãos. Eu acho que o Bragantino vai fazer isso aqui, gente. A pressão pós-perda tá intensa aí no campo do Botafogo, subindo muito, pressionando muito com os atacantes aqui na frente, a própria linha de zaga já próxima do meio-campo, algo que a gente vê com o Botafogo no Newton Santos, né? O Bragantino deve fazer isso lá em Bragança Paulista. O Botafogo eu acho que vai tentar ter um pouquinho a bola, mas vai acelerar o mais rápido possível, buscando os contra-ataques até para explorar as costas dos jogadores do Bragantino, principalmente com o Arthur pela direita, Montoro pela esquerda, o Savarino que tem um bom passe no meio e tem uma certa velocidade, o Arthur Cabral segurando aqui, fazendo o pivô para tentar abrir esses espaços. Enfim, o Marlon Freitas também com excelente passe que tem, o Vitinho subindo muito pela direita também para tentar apoiar lá no ataque. Acho que o Alex Telles vai ficar mais resguardado, acho que o Vitinho a maioria do tempo também vai ficar mais resguardado, mas é o lateral que costuma mais subir ofensivamente, apesar de não produzir muito ofensivamente, né? Enfim. E outra coisa também, acho que o Botafogo precisa ser inteligente, não tomar um gol cedo como tomou naquela jogadinha de escanteio lá com o Sacha, com 5 minutos de jogo lá na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E se o Botafogo for controlando o jogo, né, conseguir não sofrer gols no início, conseguir fazer uma serinha ali, levar o jogo em banho-maria um pouquinho, o Bragantino vai cansar, o Bragantino vai abaixar as linhas, não vai conseguir manter a intensidade por muito tempo, no máximo até o final do primeiro tempo, mas acredito que ali até os 40, 35, os times não conseguem manter essa pressão pós-perda tão intensa. O Botafogo mostra isso, o Newton Santos é muito difícil você conseguir jogar muito tempo assim. E o Bragantino vai ficar em bloco médio, tá? Eu botei aqui em bloco baixo, mas vai ficar em bloco médio, com jogadores que têm qualidade, mas que claramente vão sentir a partida, até porque é um time muito jovem. E é um jogo que o Botafogo tem uma vantagem muito grande. Então, se o Botafogo for administrando, fizer um gol, já mata a partida. O Botafogo tem que ser inteligente nesse jogo, jogar com o resultado realmente embaixo do braço, jogar com o regulamento embaixo do braço, né, já que está 2-0, e achando um gol praticamente mata as chances do Bragantino de se classificar. Fazendo dois, então, aí acaba de vez. Mas é ficar atento o tempo todo, principalmente no primeiro tempo, não deixar a equipe de Bragança Paulista fazer um gol, ter muita bola. Eu sei que eles talvez, muito provavelmente em alguns momentos, vão ter mais a bola, principalmente no primeiro tempo. Mas o Botafogo acho que vai se postar também, não com um bloco baixo assim, acho que um bloco médio, talvez marcando defensivamente dessa maneira, tentando ter a bola, como eu falei, e acho que no segundo tempo, com o Bragantino cansando, até mesmo no final do primeiro, o Botafogo vai conseguir ter mais a bola, vai conseguir rodar mais a bola, e se Deus quiser, com 0-0 no placar, para o jogo ficar mais tranquilo, o Botafogo, quem tomara aí achar um gol para matar logo esse jogo, e não deixar a gente sofrer até o final, até porque a gente tem jogadores de qualidade para isso, e um técnico inteligente também, que já mostrou no jogo de ida que pode se sobressair no, no duelo tático aí com o Fernando Seabra, que é um bom treinador, mas que tem uma equipe muito jovem que a experiência pode fazer diferença nessa partida. É isso, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, bota aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser a partida e não sai ainda no vídeo não, porque eu tenho um recado muito importante para você. Fica ligado que a partir de 6 horas da tarde vai ter a nossa transmissão lá em Bragança Paulista, a nossa primeira transmissão fora de casa, vai ser muito especial. Eu conto com o seu apoio aí, com a sua visualização, com a sua presença aí na nossa live. Vai ser muito bacana. Bota aí nos comentários que a gente sempre lê os comentários. Vem junto com a gente, cara. Tira o som aí do Premiere, do Sport TV, de onde estiver passando a partida. Escuta com a minha narração os comentários do Gabriel, que a gente vai estar mostrando todo o clima, a atmosfera do estádio, tudo diretamente lá do estádio Cícero de Souza Marques. Vai ser muito bacana essa primeira transmissão nossa fora de casa. Tá bom? Te espero lá para você ver o Fogão se classificando junto com a gente, sentindo essa energia de dentro do estádio lá em Bragança. Beleza? Tamo junto, saudações alvinegras. Até 6 horas.